Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Kay, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo bem difícil que eu vou gravar hoje, bem difícil mesmo. Não sei nem por onde começar, mas vamos lá, né? Eu sempre tive vontade de ser mãe, sempre, desde que eu me conheço, desde que eu me entendo por gente. Um dos meus maiores sonhos foi me tornar mãe. Então, eu me casei, eu e meu esposo, a gente decidiu que ficaria alguns anos sem ter filhos. E a gente decidiu que fosse mais ou menos uns 5 anos depois de casados que a gente teria filho. Quando completou esses 5 anos, chegou a pandemia. E aí a gente ficou com muito medo, né, de tentar engravidar e tudo. E aí a gente acabou esperando passar, né, esse período mais crítico da pandemia pra gente tentar. Então, no ano de 2022, eu decidi que finalmente eu tentaria engravidar. Em fevereiro de 2022, eu parei com o anticoncepcional e desde então a gente foi tentando engravidar e eu demorei aí aproximadamente 8 meses para engravidar. Gente, pensa numa ansiedade. Para quem tá tentando 8 meses, é uma eternidade, né? 8 meses, quando você fala assim, parece que é pouco, mas para quem tá tentando, para quem tem um sonho de ser mãe, 8 meses é quase um ano, então, tipo assim, é uma eternidade. Enfim, quando foi em novembro, eu descobri que finalmente estava grávida. Gente, parece que nossa, que o mundo ficou mais colorido. Eu não me aguentava de tanta alegria, de tanta felicidade, de tanta gratidão a Deus, que finalmente meu sonho tinha se realizado. Eu finalmente ia ser mãe. Foi uma felicidade incrível. Eu tava tão feliz que eu nem pensei na possibilidade de esperar 3 meses para contar para as pessoas, muito pelo contrário. Todo mundo que chegava perto de mim, eu fazia questão de falar, tô grávida, enfim, era muito engraçado, inclusive, porque eu sou muito intensa, né? Então, se eu tô feliz, todo mundo sabe que eu tô feliz. Se eu tô triste, todo mundo sabe que eu tô triste. Porque eu sou muito intensa. Então, o que acontece? Todo mundo sabia que eu tava grávida. Eu decidi contar pros meus pais, pessoalmente. Era em novembro, dezembro, a gente ia pra Minas. Meus pais são de Minas. E a gente preparou uma baita surpresa pra eles, enfim. A gente falou que não ia viajar pra lá esse ano, né, e tudo. E aí a gente chegou lá de surpresa, ou seja, eles nem imaginavam que a gente ia pra lá, minha família estaria toda reunida, eles nem imaginavam que a gente ia, a gente chegou de surpresa. Aí, depois da surpresa, contamos que estávamos grávidos. Foi incrível cada minuto. Pra mim, não existia tristeza de tão feliz que eu tava, Nessa viagem pra Minas, na primeira parada que a gente fez, quando eu fui no banheiro, tinha um leve sangramento, né, quando eu fui no banheiro, quando eu fui me limpar, tinha um leve sangramento. Aí eu fiquei bem assustada, né, e falei pro meu esposo, enfim, ele falou, não, fica tranquilo, isso deve ser normal e tudo. Eu falei assim, deve ser normal. É um sangramentozinho marrom, e esse sangramento... aí a gente já vai pesquisar, né, na internet e tudo, fala que geralmente é comum, mas que é bom procurar um médico, enfim. A gente foi pra Minas no dia 30, se eu não me engano, foi no dia 30 de dezembro, e a gente chegaria lá no dia 31, e bem na véspera de Ano Novo, então, tipo assim... seria bem complicado a gente procurar um médico e tudo. E eu fiquei observando se esse sangramento ele continuava, enfim, e tudo. Esse sangramento, ele continuou, mas não ficou vermelho, então, né? E aí no dia 31 eu preocupada e tudo, mas na euforia lá do momento, da surpresa e tudo, falar com os meus pais, com a minha família, eu acabei não indo no médico. No dia 1º, feriado, dia de confraternização, né? Todo mundo festejando, também não fui no médico. E o sangramento lá continuava, corzinha de marrom, cor marrom. E aí, toda vez que eu ia no banheiro, eu falava, meu Deus do céu, não, mas esse bebê vai nascer, vai dar tudo certo, é uma bênção, é impossível alguém estar tão feliz. E aconteceu
uma coisa ruim dessa, né? Mas enfim. E fora isso, eu tinha preparado o chá revelação com 8 semanas. Pra quem não sabe, já dá pra saber o sexo da criança via sexagem fetal, que você faz pelo exame de sangue. Eu tinha feito esse exame e já organizei todo um chá revelação pra fazer lá em Minas e tudo. E aí ia ser no dia 2, se eu não me engano. Ia ser no dia 2. E aí, né, então cheguei lá, falei, olha, estamos grávidos, enfim. No dia 2 é o chá revelação. E porque tava minha família toda lá, então pra mim era muito importante que todos eles estivessem presentes. E assim tava tudo programado, e o sangramento lá. No dia 2, a minha irmã chegou pra mim e falou assim, você ainda está com o sangramento? Eu falei, sim. Ela praticamente me obrigou a ir no médico. Você vai no médico. Aí eu fui no médico, né? Falei, tava preocupada, porque já tinha combinado com todo mundo do chá revelação, já era no mesmo dia do chá. Ela falou assim, não, você vai sim no médico. A gente foi, infelizmente lá onde os meus pais moram é uma cidade pequena e não tem muitos recursos. A gente foi no hospital e aí, por mais que tinha uma médica lá para nos atender, eles não tinham os aparelhos específicos para fazer ultrassom, enfim, e ela me encaminhou para uma cidade vizinha. Aí eu falei assim, não, hoje eu não vou para a cidade vizinha porque o chá revelação é hoje, então eu vou participar do chá e depois eu vou para essa cidade vizinha para poder fazer os exames necessários. Fomos pro chá, até nos atrasamos lá por causa dessa ida ao médico. Fomos pro chá. Foi lindo, foi a coisa mais emocionante que aconteceu nas nossas vidas. O Leandro tava muito feliz, eu tava muito feliz. A nossa família lá, a gente sentia aquele apoio de todos, ver a felicidade que todo mundo tava sentindo, compartilhar aquela alegria com a gente. Foi muito emocionante, foi muito bom. Foi um dos dias mais especiais da nossa vida. Foi muito especial. Muito, muito especial. Enfim, terminando o chá, né, antes de que todo mundo tivesse ido embora, eu fui no banheiro, fiquei me segurando pra ir no banheiro, porque eu tava sentindo que tava mais intenso. Terminando o chá, as comemorações, enfim, a revelação, fui no banheiro. Resultado, cheguei lá, o sangramento tava muito maior. Eu peguei e voltei pra perto do pessoal, bem triste, e falei assim, olha, gente, é o seguinte, o sangramento, ele tá maior, e eu vou, né, eu acredito que agora seja o momento de ir no médico. E aí, né, todo mundo ficou preocupado e falou, não, claro, você vai sim e tudo. E aí, a gente pegou, eu, Leandro e a minha mãe foi com a gente foi pra cidade vizinha. Chegando lá, não tinha obstetra, não tinha ginecologista à noite, também é cidade pequena. E teria obstetra só no dia seguinte. A gente foi pra casa da minha amiga, dormimos lá e no outro dia cedinho a gente foi pro hospital. Quando a gente chegou no hospital e foi atendido, a médica já foi fazer ultrassom, ela fez aquele abdominal e ficou séria, ficou calada, enfim, e já pegou logo aquele transvaginal pra fazer. Aí eu peguei, achei estranho, né? Falei assim, não, alguma coisa tá errado. E até então, eu tinha uma preocupação com sangramento, mas eu tava tão feliz com a gestação, que pra mim não ia acontecer nada de ruim, nada de errado, que tudo ia sair perfeitamente, que nada ia acontecer de ruim. Então, eu tava preocupada, mas eu não tava achando que teria acontecido o que aconteceu. Quando eu vi que ela ficou calada, ela já foi lá, pegou o transvaginal e introduziu, eu já entendo um pouco dos exames. Quando ela colocou lá, eu entendi tudo, ela não precisou falar nada. Ela não precisou falar nada. Pela idade gestacional, eu estava com 10 semanas. Eu tava com 10 semanas, já era pro bebê tá formadinho. Pelo menos a cabecinha, o corpinho, né? Já era pra ele estar quase todo formadinho. E na ultrassom mostrou lá só um pontinho, como se eu tivesse ainda com 5, 6 semanas. Ela não precisou falar nada, eu já entendi. Eu já entendi que ali meu mundo saiu sobre os meus pés. Quando ela falou assim, infelizmente,
Na verdade, ela perguntou qual foi a última vez que você fez ultrassom. Eu falei, eu tava com 5 para 6 semanas. Ela falou assim, infelizmente o bebê não desenvolveu e você tá tendo um aborto espontâneo. Gente, quando ela falou isso, eu não escutei mais nada, 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 nada. Tudo que ela falava, ela começou a falar um monte de coisas lá que não era pra eu me culpar, enfim, que nada do que eu tivesse feito teria impactado pra perca. Mas nada, isso foi o Leandro que me contou depois, porque quando ela falou que o bebê não tinha desenvolvido, ou seja, que eu tinha perdido o bebê, pra mim, acabou tudo. Eu fui de um nível assim, de 1000 a 0. De 1000 a 0. Não tinha mais sentido nada pra mim naquele momento. Eu só queria sair de lá. E ela falando, e eu já levantando, já me vestindo. E falando pro Leandro, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí ela falou, você não precisa pensar em nada agora, mas depois você precisa ver com calma o que você vai fazer, enfim, eu só queria ir embora. E a gente foi. Eu e o Leandro sentamos no carro e a gente ficou por meia hora lá, sem chão. Eu não conseguia falar nada pra ele, ele não conseguia falar nada pra mim. A gente só chorava, só chorava, só chorava. É como se tivessem tirado o meu sonho das minhas mãos. Eu não sei explicar. Eu acho que não dá pra explicar, pra mensurar o tamanho da tristeza que é você passar por isso. Eu achei, de verdade, que eu ia gravar esse vídeo hoje. Eu não ia me emocionar, porque já fazem 3 meses que isso aconteceu. Essa semana faz 3 meses. E eu sempre quis gravar esse vídeo, mas eu não tinha forças, não tinha estrutura emocional pra gravar. E hoje eu pensei assim, não, hoje eu acordei bem, vou gravar o vídeo, vou conseguir relatar tudo que aconteceu sem me emocionar, sem chorar, porque se eu tivesse gravado no início, eu acho que eu não teria conseguido falar nada, enfim. Mas é difícil. Quem já passou por isso sabe o quão é difícil perder um filho. E por mais que as pessoas tentam te consolar, por mais que as pessoas tentam trazer palavras de consolo, nada tira a dor que você está sentindo quando você perde um bebê. Eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Pra mim, eu queria sumir, eu não queria ver ninguém, eu queria simplesmente me esconder e sofrer o meu luto sozinha. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que eu estava com a minha família, né, em Minas, como eu disse, e lá eu tive todo o apoio que eu precisei, todo o apoio, todo o amor, todo o carinho que eu precisei naquele momento tão difícil. A minha família inteira sofreu junto comigo, porque eles sabiam quanto eu tinha vontade de ser mãe, quanto eu queria ser mãe. Claro que o sonho ainda não tinha acabado, eu poderia sim engravidar novamente, mas naquele momento nada disso me interessava. O que importava pra mim naquele momento é que eu tinha perdido o meu bebê, a minha menina, porque no Chá Revelação era uma menina e eu sempre quis uma menina, sempre. Meu sonho sempre foi ter uma menina. E é claro que o que vier, sim, seria muito amado, enfim, mas eu queria muito uma menina e era uma menina, enfim. E eu tive todo o apoio que eu precisei naquele momento. Só que exatamente aquela primeira semana, eu tava existindo. Eu simplesmente existia. Não tinha como nada do que as pessoas falavam. Eu procurava não ficar isolada, sozinha, porque quando eu ficava sozinha, quando eu queria ficar no quarto sozinha, eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. E eu prometi pra mim mesma e pra Deus que eu não iria murmurar, porque eu não sabia, mas Deus sabia o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. E às vezes a gente não entende os planos de Deus pra nossa vida, mas Deus sabe que se você passar por algo, você pode sofrer muito mais, e às vezes Deus te livra
de alguma coisa. Eu não sei qual é o plano de Deus, eu não sei por que eu passei por isso, mas eu só procurei entender. É claro que a gente fica, né, às vezes questiona, meu Deus, mas por quê? Mas ao mesmo tempo eu pensava, se Deus permitiu, Ele sabe o porquê. Então eu vou confiar. Isso não impede a gente de chorar, de ficar triste, de se emocionar, mas ao mesmo tempo você que confia em Deus, que acredita em Deus, esse é o momento de você depositar toda a sua confiança em Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra você. E eu sabia que Deus não ia me desamparar e que um dia Ele iria realizar o meu sonho de ser mãe. Enfim, fiquei lá na casa dos meus pais até, de fato, o aborto acontecer por inteiro, porque pela idade gestacional, os médicos me disseram o seguinte: você não vai precisar fazer a curetagem, né, que é aquela limpeza que eles fazem, que é para retirar, né, os restos ali do feto, enfim, não precisa fazer curetagem pela idade gestacional, seu organismo vai liberar sozinho. E assim eu fiz, fui para casa da minha mãe, do meu pai e esperei acontecer o processo naturalmente. Então eu descobri no dia 3 e no dia 8 foi que aconteceu, porque aí depois do dia 3, aí o sangramento ele foi aumentando, toda vez que eu ia no banheiro, aumentando. Então, da primeira semana que tava marrom, aí já começou a ficar vermelho, já foi parecendo menstruação e tudo. Na quinta-feira, no dia 6, se não me engano, ou 5, eu tive uma cólica muito forte, mas muito forte mesmo, que eu pedi socorro, eu precisava de que alguém me desse alguma coisa pra passar aquela dor, eu me contorcia de dor. E aí, essa dor, como é que ela era? Ela era uma dor assim, tipo, que vinha e que passava. A minha mãe falou, você tá tendo contrações pra expelir a criança. Eu falei, não acredito, eu nunca quis ter contrações, dor do parto, eu sempre tive muito medo, não acredito que eu vou passar por isso. E é uma dor tão forte que eu não consigo descrever a dor que é. E aí a gente precisou ir pro médico de novo, porque a dor não passava, ela só aumentava e era uma dor insuportável. Ela começou a ficar de minuto em minuto. Passava, vinha forte demais e a cidade vizinha demora quase 1 hora pra chegar. E eu desesperada, porque a dor ficou muito intensa, a gente foi pro médico, ele me deu medicamento na veia. Foi aí que eu consegui passar a dor um pouco. E aí eu voltei pra casa, mas o aborto de fato aconteceu só no dia 8, que foi no domingo. E aí, que aí expeliu tudo, saiu, parecia que era parecia, quando eu fui no banheiro, parecia que de fato tinha um bebezinho pequenininho, sabe? Só que não é todo mundo que enxerga, porque tá misturado com um monte de sangue, enfim. Mas eu parecia que eu conseguia ver. E pra mim foi aquilo ali foi a despedida. Eu ficava olhando para aquilo e falavam assim, meu bebê foi, meu bebê se foi. De fato, meu bebê se foi. E foi, aquele momento ali foi a despedida, de fato. Continuei triste. Depois a gente voltou pra São Paulo. E minha mãe veio comigo, porque ela ficou preocupada de eu ficar sozinha. Minha mãe veio comigo. Eu fiquei uns dias em casa, por causa do luto, pra me recuperar. E eu não gostava de demonstrar tristeza, de demonstrar como eu tava pras pessoas, que eu não queria que as pessoas ficassem com pena de mim, não queria que as pessoas ficassem tristes porque eu tava triste. Então eu sempre tava perto das pessoas e parecia que tava tudo bem, mas não tava tudo bem. E aí eu comecei a pesquisar muito no YouTube sobre esse assunto, porque eu imaginava que eu tava sozinha nessa, que eu era a única e que eu não... Enfim, a gente pensa muita coisa. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu vi que várias mulheres já passaram por isso e várias mulheres passam por isso. E foi quando me acendeu o desejo no coração de trazer a minha história aqui. Não sei quem vai escutar essa história, não sei quem vai assistir esse vídeo, mas eu sinto que se eu passei por isso e sobrevivi, eu acredito que a minha história pode sim ajudar outras pessoas, como a história de outras pessoas me ajudaram e de fato ajudaram muito. Porque como eu disse pra vocês, nada do que as pessoas falam muda o que aconteceu e ameniza o seu sentimento. Mas quando você vê que outras mulheres também já passaram por isso, também passam por isso, você começa a não se sentir tão sozinha mais.
não que isso seja algo comum de acontecer, não é isso, mas que outras pessoas também tiveram a mesma dor que você, e ao relatar no vídeo, enfim, ao relatar aqui, você acaba se sentindo acolhida, você acaba se sentindo que alguém sabe a dor que você tá sentindo, que alguém entende o que você tá passando. Então é diferente, é diferente. Eu falei assim, eu não posso ser egoísta de não trazer essa história aqui, sendo que a minha história pode sim ajudar outras pessoas. E o conselho que eu deixo aqui pra você é o seguinte, você que já passou por isso ou que está passando por isso, confie em Deus, não murmure, não murmure, porque é a única coisa que vem na minha cabeça. Por mais que eu estou triste, que eu estou dilacerada, eu não vou murmurar, porque eu tenho certeza que quando a gente murmura, a gente atrasa a bênção que Deus tem pra gente, porque Deus às vezes quer nos ensinar algo grande, quer nos ensinar algo lindo, e a gente, pelo fato de murmurar, a gente mostra pra Deus que a gente não aprendeu ainda o que Ele quer nos ensinar. E quando você não murmura, eu acredito que a gente alcança ainda mais o amor e a piedade do Senhor sobre as nossas vidas, e Ele faz com que aquele sonho, com que aquele desejo, com que enfim, aquela vontade aconteça o mais rápido possível, da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que quanto maior a dificuldade que a gente passa, quanto maior a dor que a gente tá passando, a vitória ela vem muito maior, muito maior. Então não questione a vontade de Deus sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que se Deus permitiu que isso acontecesse, foi para te fortalecer, foi para te fazer ser uma pessoa mais forte, para ter experiência para contar, para você poder ajudar outras pessoas, porque se Deus escolheu você é porque você é forte. Quando eu tava passando por isso, eu jamais imaginei que eu seria tão forte como eu fui. Eu achei que eu ia me acabar, mas Deus mostrou pra mim o quanto eu sou forte. E se eu fui forte pra aguentar, suportar tudo isso, é porque Deus quer que eu traga essa história pra mais pessoas, para que mais pessoas sejam confortadas e consoladas, para que essas pessoas consigam superar essa história e que acreditem que Deus vai sim realizar o sonho em algum momento, na hora certa. Eu tenho certeza que na hora certa Deus vai abençoar e vai tornar a pessoa muito feliz. Vai dar um presente tão lindo que a pessoa não que vai esquecer, não é isso, mas que vai suprir todas as necessidades, todas as emoções que a gente pode estar sentindo nesse momento. Então, é difícil, mas eu sou grata a Deus por cuidar de mim, por ter me abençoado, por ter me ajudado a passar por esse processo. E eu, de verdade, peço a você que, claro, tenha o seu luto, sofra, chore, mas confia que Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que iria acontecer. Então, Ele permitiu que essa tristeza acontecesse, mas com certeza é para te livrar de algo pior, é para te tirar de uma dor pior. Enfim, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter compartilhado de uma forma que possa ajudar vocês. Eu espero ter relatado aqui tudo. Não sei nem como finalizar esse vídeo, mas eu creio que ainda assim vou trazer a minha bênção aqui pra vocês, vou compartilhar a minha bênção aqui com vocês. E é isso, Deus está no controle de tudo e é isso, um beijo pra vocês, um beijo no coração, fiquem bem, tá? Vocês não estão sozinhas, de verdade, vocês não estão sozinhas. E é isso, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.